Ok, muito bem. Então, penso que está. Muito bem, então, cabe-me dar as boas-vindas a todas e a todos, e agradecer muito a presença dos nossos convidados oradores, a Carla Madruga Gomes e o João Camargo, que gentilmente acederam a este convite. Esta sessão enquadra-se no ciclo de conversas e palestras desta Terra Agora, que é um ciclo de conversas em estreita articulação com o curso de pós-graduação Ambiente, Sustentabilidade e Educação. E, portanto, nós estamos neste momento na 4ª edição deste ciclo de conversas, contamos sempre com convidados do âmbito académico, ativistas, pensadores, gente que no fundo está no terreno a fazer mudança, e é esse o grande objetivo deste ciclo, é exatamente trazermos estas vozes para connosco dialogarem, partilharem o seu trabalho, as suas visões, os seus pensamentos. Então, esta sessão vai ser moderada pelo nosso colega José Manuel Martins, a quem eu dou de imediato a palavra, e, portanto, desejando que corra muito bem o momento que se segue. Obrigada a todos a vossa presença. Muito obrigado, Maria. Saúdo todos os presentes e, em especial, os nossos oradores. É com muito prazer que aqui os recebemos hoje, online. E nós iremos repartir o tempo da seguinte maneira. Primeiro, será apresentada a primeira oradora, a doutora Carla Gomes. Depois decorrerá a sua comunicação durante 20 minutos. Em seguida, apresentarei o segundo orador, mais 20 minutos. E depois, no final, haverá então um momento para debate, troca de impressões, questões que a generalidade da assistência queira pôr aos oradores. Começo então por fazer a apresentação, aliás, segundo um texto que já será do conhecimento de alguns dos participantes hoje, porque nos foi divulgado. Carla Gomes é doutorada em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de East Anglia, no Reino Unido, e em Sociologia do Ambiente e do Território pela Universidade de Lisboa, em cotutela, no âmbito do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Esteve envolvida em diversos projetos de adaptação às alterações climáticas no ICS, no Instituto de Ciências Sociais de Lisboa, com que colabora desde 2010, por exemplo, no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve, entre outras. No ICS faz parte do Grupo de Investigação Ambiente, Território e Sociedade, SHIFT, na sigla. Iniciou a carreira como jornalista com especialização nas áreas do ambiente e da sustentabilidade. Assumiu ainda funções como assessora de comunicação na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, no Ministério do Ambiente, entre 2007 e 2009, antes de se dedicar por inteiro à investigação em ciências sociais e ambiente. E vou-lhe dar a palavra de imediato. Obrigada pela extensa apresentação. Boa tarde a todos. É só acrescentar que nos últimos anos trabalhei mais em particular na área da gestão da água num projeto europeu financiado pela Comissão Europeia que se chama Be Water Smart e portanto, tem a ver com a implementação de soluções para a gestão sustentável da água e para a adaptação climática, que contribuem para a adaptação climática. Como referiu o professor José Manuel Martins, portanto, eu tenho um passado no jornalismo, portanto, sendo o tema geral desta conversa, desta sessão de hoje, comunicação e ativismo. O ativismo, espero que ali, obviamente, o João dê explicações bem aprofundadas sobre o tema. É importante também, obviamente, esse passado no jornalismo para algumas reflexões que eu tenho feito sobre os problemas
sobre as dinâmicas da comunicação e da comunicação sobre a ciência climática e sobre as alterações climáticas. Já agora, receber uma notificação da internet que está com alguns problemas. Espero que me estejam a ouvir bem. Portanto, curiosamente, quer o João, quer eu própria, nós frequentámos o mesmo programa doutoral na Universidade de Lisboa. É um programa que existe também em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, que é Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, isso é um bocadinho o pano de fundo, o background de que venho aqui para esta discussão. Eu vou começar a partilhar então a apresentação, esperando que não contem esta introdução para os 20 minutos. Já tento abreviar. Ok, só um momento, porque neste momento não... Já testamos, mas não estou a ter acesso a ela. Ok, só um momento. Demasiadas janelas abertas. Não. Ok. Conseguem ver? Uhum. Estou a partilhar o... eu estava a tentar fazer a partilha através de janela e deixou de funcionar por alguma razão. Por isso agora estou a partilhar em ecrã inteiro. Está ok, certo? Consegue-se ver bem? Eu consigo. Vê-se bem. Obrigada, espero que sim. Portanto, eu agora não vos vejo, só vejo a minha apresentação, qualquer coisa, avisem-me. Portanto, como dizia, tenho trabalhado sobretudo na adaptação e para esta apresentação eu venho, portanto, com essa perspectiva. Eu vou enquadrá-la e aprofundar mais os aspectos que têm a ver com a adaptação das alterações climáticas às alterações climáticas mais em concreto. Tanto só, não tinha a certeza aqui muito bem da questão da audiência, até que ponto é que era necessário enquadrar as alterações climáticas em si, o fenómeno em si, não indo a detalhes muito básicos. Nós temos neste momento, portanto, temos tido um levantamento, um assessment da situação regular através do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que nos últimos anos, em 2021, 2022, lançou os relatórios mais recentes, em que se faz, portanto, um apanhado da nossa situação. Atualmente nós estamos já num processo de aquecimento global mais acelerado até do que a comunidade científica previa, e infelizmente estamos a atravessar a barreira de 1,5 grau de aquecimento a nível global, aquecimento da temperatura média global. Portanto, estamos já numa situação em que o esforço de mitigação, ou seja, a redução das emissões com efeito estufa, já não é o suficiente para evitar que tenhamos impactos a nível dos eventos extremos, maior frequência e intensidade, com impactos, evidentemente, nos sistemas económicos, na saúde humana, na segurança humana e nos ecossistemas. Portanto, temos aqui uma situação claramente de ruptura e é um consenso, quase um consenso científico, a esmagadora maioria da comunidade científica e cada vez mais a própria sociedade entende que estamos perante uma situação que pode ser atenuada, mas que já não pode ser evitada totalmente, e daí eu pessoalmente, como investigadora neste momento, estar a colocar o meu esforço essencialmente na adaptação para tentar que estes efeitos se possa de alguma forma
compensar estes efeitos, tentar evitar que eles tenham impactos mais gravosos nas sociedades. Esta imagem aqui circulou muito nos últimos tempos, portanto, é uma representação gráfica da NASA do fenómeno de aquecimento. Existem várias representações em termos de mapas, globos. Esta é uma das mais recentes, que demonstra bem como os recordes de temperatura têm vindo sucessivamente a ser ultrapassados. Portanto, neste momento nós temos em paralelo o esforço de mitigação e de adaptação. A dada altura, nas negociações internacionais sobre as alterações climáticas a nível das Nações Unidas, chegou-se à conclusão que o processo de adaptação tinha de ser acelerado a par da mitigação e que tinha que ter muito maior financiamento e tinha que ter cada vez uma maior prioridade. No entanto, não tem sido bem essa a realidade. Nós estamos ainda muito aquém do que temos de fazer em termos de adaptar todo o nosso sistema socioeconómico, os nossos portanto, modos de produção alimentar, sistemas agroalimentares, sistemas de mobilidade. E temos neste momento, portanto, aquilo que se tem discutido é que mais do que adaptar-nos, nós temos que transformar, portanto, fazer a transformação societal de todo o nosso sistema económico pela base. Existe um autor mais em concreto que faz uma análise dos processos de adaptação como sendo processos de resiliência, transição ou transformação. Ou seja, nós, em boa parte, ainda estamos numa fase, numa etapa de resiliência, em que basicamente tomamos medidas incrementais que não põem em causa, não transformam o sistema pela base de uma forma profunda. Temos depois um processo de transição que já é mais exigente, mais ambicioso, mas aquilo que neste momento se considera que é realmente necessário é um processo de transformação que ainda estamos, na verdade, a tentar perceber o que é que implica. Existe um relatório das Nações Unidas do ano passado, aliás, 2022, do final de 2022, que fala numa janela que se está a fechar, na closing window da ação climática. E o IPCC, num dos últimos relatórios, também traz um modelo, um conceito que é o Climate Resilient Development. Eu vou tentando traduzir alguns conceitos que têm sido discutidos sobretudo em inglês e tenho utilizado em inglês, mas vou tentando sempre traduzi-los dentro do possível. Portanto, um desenvolvimento que seja resiliente ao clima. Se nós desdobrarmos este conceito, temos logo aqui uma série de problemas, até porque o conceito de desenvolvimento associado à ideia de crescimento económico gera uma série de inconsistências e uma série de conflitos que depois refletem na prática, que já vou discutir melhor. Nós temos neste momento uma agenda em termos de negociações sobre as alterações climáticas que se fundamenta no Acordo de Paris, cujo objetivo é tentar conter o aumento da temperatura média global a 1,5 graus, a 2 graus, aliás, e se possível a 1,5, na verdade a 1,5 nós já estamos a chegar e, portanto, neste momento já temos uma realidade que ultrapassa aquilo que formalmente nos foi possível instituir como ambição. Temos a agenda da ONU de 2030, que deu origem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aliás foram aprovados na mesma altura que o Acordo de Paris, em 2015, mas que neste momento, perante a situação social, política e económica, há uma série destes objetivos que já estão claramente em causa. Um deles é o Objetivo de Ação Climática, o Objetivo 13, já estão claramente em rota de divergência e nós já não estamos em condições de os cumprir até 2030. Portanto, isto só para vos dar um bocadinho, muito rapidamente, o panorama da situação atual. Têm sido feitos relatórios regulares e um dos mais recentes é o relatório sobre o déficit da adaptação, o Adaptation Gap Report, é atualizado todos os anos
no último ano, no final de 2023, foi publicado este gráfico que aparece aqui, sobre portanto, os níveis de risco em que incorremos neste momento, conforme a capacidade de ação climática que possamos ter neste momento. Neste momento estamos em rota, se forem cumpridos os planos que os países têm submetido às Nações Unidas com os seus compromissos de redução de emissões e de medidas de adaptação também neste momento, estamos em rota rumo a um aumento da temperatura média global de 2,4 a 2,6 graus centígrados. Portanto, nós até 2100, até o final do século XXI, nós já estamos muito para além daquilo que foi instituído, daquilo que foi, com que nos comprometemos no Acordo de Paris. Temos aqui uma série de déficits que eu organizei aqui em torno de alguns Cs, alguns deles derivam diretamente do relatório do Adaptation Gap, outros eu acrescentei. Um deles, claramente, a coragem política. Nós temos um processo das chamadas COP, das Conferências de Partes das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que neste momento já está claramente a ser posto em causa, porque tem revelado uma grande dificuldade em implementar as medidas que de facto são necessárias para nós contermos este problema. Por um lado, nós necessitamos de uma conversão dos sistemas agroalimentares. Por exemplo, da pecuária, sem dúvida, por exemplo, a produção de carne é um dos setores que tem um impacto enorme no efeito estufa devido à produção de metano, essencialmente, e por outras razões. Por outro lado, temos tido dificuldade, e alguns de vocês terão conhecimento, que cada uma das COP termina com mais um dia, uma noite de discussão pela noite dentro, em que se literalmente mudam palavras e vírgulas nos acordos, e uma das questões que tem sido muito difícil realmente firmar é o phasing out, o fim do uso dos combustíveis fósseis, como fator principal do efeito estufa e das alterações climáticas. Por outro lado, temos algumas dificuldades de coerência entre as várias políticas que têm vindo a ser instituídas, temos mecanismos novos que aparecem também com mais necessidades de financiamento, mas que temos que clarificar. Uma das coisas que este relatório diz é que temos que clarificar, por exemplo, onde é que terminam as políticas de adaptação e começam as políticas de perdas e danos, que têm a ver com a compensação dos danos que já foram causados pelos eventos extremos que tivemos a mais, por exemplo, ou mais intensos, com mais impactos até agora, até à atualidade. Portanto, temos países que são claramente mais vulneráveis às tempestades mais intensas, às ondas de calor, às secas prolongadas, e estes países têm de ser compensados. Outro gap de financiamento, nós temos claramente ainda os compromissos que têm sido firmados para auxílio a estes países e para compensação destas perdas são claramente insuficientes, e o mesmo acontece para o financiamento à adaptação climática a longo prazo. Temos também alguns déficits a nível de conhecimento. Tem-se falado, por exemplo, muito da necessidade de fazermos uma adaptação baseada na natureza, uma adaptação que siga, portanto, a forma de funcionamento dos ecossistemas. Mas, na verdade, ainda temos muita dificuldade em perceber como é que as sociedades humanas podem funcionar mais em uníssono com os ecossistemas. Faltam 5 minutos. Faltam 5 minutos, não está. Tenho aqui 8, quando estou com a apresentação inicial, ok. Eu vou então passar alguns slides mais rápido. Temos um problema de comunicação. E temos algumas dificuldades que têm a ver com a própria ciência climática, como é que ela funciona e como é que ela é transmitida, como é que pode ser transmitida. E temos, por um lado, uma preocupação cada vez maior dos cidadãos com as alterações climáticas, pelo menos em termos teóricos, quando são questionados em inquéritos que têm sido realizados a nível europeu, a nível global. Por outro lado, temos, a nível nacional também, Portugal tem sido um dos países que tem revelado em todos os inquéritos maiores preocupações com as alterações climáticas, quando se questionam amostras representativas da população.
Tem havido também alguns estudos sobre as principais fontes de informação sobre o clima, mas depois temos algumas dificuldades a nível da ação. Existe um gap, uma lacuna que tem sido muito analisada e estudada pelos sociólogos, por exemplo, e que tem a ver com o facto de nós podermos revelar uma grande preocupação com um problema ambiental, por exemplo, mas depois termos alguma dificuldade em implementar as ações necessárias para que ele se possa resolver, sobretudo quando elas têm maiores implicações nos nossos níveis de conforto e nos nossos estilos de vida. E um caso muito típico é o caso das alterações nos padrões de mobilidade. A ciência climática tem particularidades, portanto, ela funciona com base na definição de cenários a longo prazo, e isso é tipicamente difícil de transmitir também para a sociedade, porque nós temos a tendência de descontar aquilo que parece muito distante no tempo. Por outro lado, também, isto reflete-se muito na comunicação social, a dificuldade de atribuir determinados eventos específicos, uma determinada tempestade, uma determinada seca, às alterações climáticas, e distinguir também aquilo que é a variabilidade climática ano após ano daquilo que são tendências de mais longo prazo. Uma tendência climática normalmente pressupõe que ela se verifique durante um período de 30 anos. Portanto, tudo isto, por vezes, é algo difícil de transmitir, e por isso é que foi criado, por exemplo, o World Weather Attribution Center, que tem feito uma série de análises precisamente para verificar quão mais prováveis é que determinados eventos são devido à ação humana e devido às alterações climáticas. Por outro lado, tem havido um enorme conflito e, por vezes, uma recepção muito negativa daquilo que são a ciência climática, e os cientistas climáticos têm sido claramente alvo de perseguição, de difamação. A ciência climática está condicionada também pela proliferação de notícias falsas. Tem sido muito discutido o impacto da inteligência artificial, dos médias sociais, e de facto nós estamos estamos num período em que se tem criado muita confusão que acaba por condicionar a ação climática, o que não impediu que cada vez mais se tenha gerado uma consciência na sociedade e que se tenham criado movimentos sociais, sobretudo nos últimos anos, sobretudo na última década, até nos últimos 5, 6 anos, como a Extinction Rebellion, e com o envolvimento direto dos próprios cientistas, criaram o seu próprio movimento de ativismo climático. Faço questão de fechar aqui com uma frase de uma das autoras do Relatório dos Limites do Crescimento, cuja primeira versão foi lançada na Conferência de Estocolmo em 1972, portanto está a fazer 50 anos, já fez 50 anos, em 2022, aliás. Ela diz relativamente à verdade que o dizer a verdade é um dos passos fundamentais que nós temos que dar para conseguirmos criar uma sociedade mais sustentável e regenerativa. Disse ela, muitas vezes reconhecemos uma inverdade quando a ouvimos. Muitas delas são intencionais, entendidas como tal pelos oradores, quer como pelos ouvintes, são apresentadas para manipular, apaziguar ou seduzir, protelar, etc., abreviando. Mas, sobretudo, o que está em causa é que, por vezes, até estamos conscientes daquilo que estamos a dizer, não corresponder bem à verdade, mas aquilo que estamos a tentar é negar uma realidade que é desconfortável, na esperança de que mais nenhum dos quase 8 mil milhões de habitantes da Terra tenha a ideia de aumentar o seu próprio nível de vida, herdando os hábitos que para nós são direito natural. Esta é uma frase da Greta, num dos últimos livros, que se refere ao problema da justiça climática, no fim de contas, que é, e refere-se sobretudo às sociedades dos países ditos desenvolvidos do norte global, tem a ver com nós pressupormos que podemos manter um certo estilo de vida, um certo nível de vida, quando ele simplesmente não é possível, materialmente falando, para a população global. Portanto, estamos perante aqui um problema de justiça básico. Temos de ter também em conta que a vulnerabilidade do ser humano, isto é fundamental
para a adaptação climática tem que ser entendida de uma forma integrada, tem que ser entendida numa perspectiva multidimensional. E, por outro lado, também, para nós conseguirmos que a espécie humana tenha uma ação regenerativa, seja uma espécie com capacidade de regeneração do planeta e não simplesmente uma espécie com impacto negativo, temos que olhar para o ser humano também com uma perspectiva positiva, não só como uma vítima, como vulnerável, não só como uma influência negativa, mas também na perspectiva do que é que ele pode contribuir, que capacidades é que ele pode desenvolver a nível individual, coletivo e como espécie. Posso responder a perguntas, tentei abreviar ao máximo. Portanto, isto é o que pressupõe não só uma adaptação, como uma transformação justa. Vou ficar por aqui agora. Depois posso responder a alguma questão que tenha. Nós Obrigada. abriríamos depois o debate conjunto no final das Sim. duas, para fazer uma espécie de... Pronto, e eu passarei então desde já à apresentação do segundo orador. Tenho muito gosto em voltar a acolher na Universidade de Évora o Dr. João Camargo, que já foi nosso convidado numa sessão, aliás, presencial, e que é o autor de um livro que eu muito estimo, ao ponto de já o ter até oferecido a algumas das minhas turmas, que é o Manual de Combate às Alterações Climáticas. Mas eu passo à apresentação da biografia rápida. Licenciado em Engenharia Zootécnica e mestre em Engenharia do Ambiente e Produção Animal, foi jornalista, professor de Química e Botânica, é ativista do movimento Climáximo, investigador no ISCTE, no Corporate Europe Observatory, e doutorado em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. Trabalha com comunicação há várias décadas, é autor de centenas de artigos científicos e de opinião, e escreveu os livros Que se lixa Troika, 2013, Manual de Combate às Alterações Climáticas, 2018, volto a fazer a publicidade, Portugal em Chamas, Como Resgatar as Florestas, 2018, Salvámos a Primavera, 2023, e Salvámos o Outono, 2023 também. Esperemos pelas duas estações seguintes. Neste momento, publica crónicas semanais sobre o mundo no futuro, na rubrica 42, nos jornais 74 e La Marea, em Espanha. E vou dar a palavra ao Dr. João Camargo. Obrigado. Muito obrigado. Espero que me estejam a ouvir bem. Se for necessário, também posso mudar de sítio, porque há sítios que têm melhor rede do que outros na casa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e também com a Carla, companheira de há muitos anos também. Então vamos passar aqui à apresentação. Muito bem. Este tema é um pouco gigantesco. Agradeço a oportunidade. Vou tentar ao máximo trazer alguma luz do que têm sido as minhas aprendizagens ao longo dos últimos anos. Eu tenho trabalhado com comunicação, quer dizer, há uma componente gigantesca de ativismo que é comunicação. Uma parte essencial do ativismo é trazer para o público em geral uma coisa que não está presente. Portanto, é colmatar falta de informação, falta de perspectiva alternativa. Mas nós vivemos numa época especial. E nessa época especial, quando se tornou muito presente com a explosão, primeiro da imprensa e do conceito de liberdade de imprensa, depois com a difusão dos meios de comunicação, primeiro rádio, depois televisão, depois internet, assistimos a um fenómeno de overload de informação. Portanto, uma quantidade monumental de informação, obviamente mediada por guardiães, que, dependendo do sítio, do contexto onde estamos, cria uma nova visão da realidade. E um dos problemas de ter excesso de informação é que, se não tivermos a capacidade de filtrá-la e de escolhê-la, o que é normal, considerando a quantidade gigantesca de informação que está permanentemente presente e cada vez mais, nós podemos criar uma visão do mundo que é completamente deturpada e alienada da realidade.
ou até podemos levar tanta informação em cima tão negativa que não conseguimos geri-la por incapacidade própria de hum, processar essa informação. A crise climática é um fenómeno muito claro de incapacidade de gerir a informação que nos está a chegar, mesmo que ela seja produzida de forma regular, com formulações diversas, com transformações diversas. hum, Nós acabamos por comunicar sobre frações de graus Celsius. E este ano de 2023, que acabou agora há pouco, é o ano que bate, provavelmente ultrapassamos o que estava previsto no Acordo de Paris, e isso não provoca nenhuma convulsão social de grande escala. Quando possivelmente o lançamento do Dune 2 ou o lançamento do novo disco da Ariana Grande provoca, por vários motivos, um dos quais é a nossa incapacidade, o outro é a forma como a informação é gerida. Este gráfico é o maior filme de terror da história da humanidade. Só que é branco, tem umas cores simpáticas, não consegue exprimir, e quando se tenta exprimir a complexidade do que está associado com quais são as consequências da informação que está explanada neste gráfico, a reação mais normal, em termos de sentimentos, é de impotência e até de desativação. Hum, Quando fazemos uma escala maior, acrescenta-nos informação no sentido em que percebemos que a espécie humana existe há cerca de 200, 300 mil anos. O único período similar àquele em que nós vivemos hoje em termos de temperatura é o período interglacial do Eemiano, há cerca de 125 mil anos atrás, mas provavelmente estamos a bater a temperatura que existia nessa altura. Mas nessa altura existia, sei lá, 50 mil Homo sapiens espalhados em algumas cavernas do planeta Terra, em muito poucos territórios, e hoje nós existimos em quase todo o planeta, quer dizer, exceto na Antártida, onde é mais difícil, e no Ártico, mas na verdade nós estamos, até nos desertos, bastante presentes. Hum, o que este gráfico significa é que nós já criámos um novo planeta. Hum, a crise climática significou que nós destruímos um equilíbrio que existia no planeta, o qual nos foi, sei lá, oferecido, sem querer criar intencionalidades da natureza, mas algo que nós beneficiámos, em particular a estabilidade dos últimos 12 mil anos do Holoceno, e nós destruímos um equilíbrio que só agora começávamos a compreender. O que não quer dizer que não houvesse bastante conhecimento, pelo menos há 50, 60 anos, sobre as consequências do que significava o modelo de produção que estava a ser adotado à escala global. Estamos a falar do capitalismo, em particular, hum, o capitalismo fóssil, que são, na verdade, a mesma coisa. Não teria sido possível. O nível de controlo e do monopólio dos combustíveis fósseis foi essencial para a capacidade de implementação desse sistema de produção, e não só de produção, de organização social, que se espalhou pelo planeta Terra. Um outro gráfico que nos que está a aparecer cada vez mais é sobre esta desregulação, não só a nível da Terra, mas a nível dos oceanos. Tem havido um aquecimento de forma reiterada dos oceanos. O Oceano Atlântico, em particular, tem apresentado um aumento gigantesco. Os oceanos que são o maior sumidouro de carbono e também de temperatura, isto é, o excesso de temperatura está a ser absorvido pelos oceanos, e durante muitos anos sem um enorme efeito na própria temperatura do oceano, que é pronto, é uma massa gigantesca, tem uma enorme capacidade de absorver calor latente,
Mas a verdade é que estes novos gráficos e o que está a acontecer agora nos oceanos está-nos a dar um sinal muito claro. Está a atingir-se o limite que os oceanos têm de absorver tanto dióxido de carbono, que também o acidifica, além de o aquecer, como da própria temperatura. O que significa que, até agora, do dióxido de carbono, do metano que estávamos a pôr na atmosfera, estava a ser absorvido de alguma maneira, estava a ser absorvido pelos oceanos, estava a ser absorvido por zonas úmidas, mas já estava a manifestar-se no aumento de temperatura. E esse aí é inequívoco. Só que mesmo nos sumidores também está a manifestar-se esse aumento de temperatura. O que significa que as emissões que nós estamos a pôr hoje na atmosfera estão a deixar de ter um sumidor. Isto é, nós estamos a atingir, e por isso é que falava em 1,5 e 2 graus Celsius no Acordo de Paris, era uma espécie de medida psicológica de segurança antes de o homem começar a entrar numa espiral de descontrole. E esse aumento de temperatura dos oceanos, o que está a provocar é uma desacelentes marítimas que o que fazem é distribuir energia. A maior parte da radiação solar, a energia de fora que nós recebemos, entra na zona do Equador, e o que as correntes marítimas o que fazem é distribuir energia sob a forma de calor e também sob a forma de nutrientes, e o que estamos a assistir é uma desaceleração dessa circulação, o que significa a entrada numa nova era em termos climáticos. E significa, portanto, que não há um guião que a comunicação consiga fazer para explicar isto, mas esta é a parte final. O problema maior é a parte anterior. Porque quando isto está a acontecer, nós temos um refluxo gigante dos pequenos avanços que tinham acontecido em 2018 e 2019. Em 2018 e 2019 houve as greves climáticas, houve Extinction Rebellion, começou a grande mobilização à volta da crise climática, que provocou algumas alterações, nada de particularmente radical, mas provocou pelo menos a necessidade de haver alguns sinais comunicativos e políticos de que era necessário fazer alguma coisa, que foi em grande medida aproveitado oportunisticamente para expandir a capacidade energética. Não podemos falar de uma transição energética. Hoje as emissões são maiores do que eram em 2018 e 2019. O que houve a nível global é uma expansão energética que foi feita não só a nível de combustíveis fósseis, mas também a nível de renováveis. Isto é, em vez de se introduzirem renováveis, solar, eólico e outros, para retirar do sistema os fósseis, portanto, para atacar diretamente o problema da crise climática, o que foi feito foi tentar renováveis, que também têm alguns impactos, obviamente são muito menores que os impactos dos fósseis, mas o que aconteceu não foi uma transição. Aconteceu uma captura comunicativa dessa exigência de transformação e, portanto, até o próprio dinheiro que foi distribuído para isso acabou por reforçar o status quo. E o que temos hoje são as grandes petrolíferas que fizeram em 2022 e 2023 os maiores lucros de sempre, a dizerem que não há transição nenhuma, é preciso continuar nos combustíveis fósseis, não há nada a fazer, e o próprio Green Deal europeu, que não era um projeto particularmente transformativo, na verdade está a ser capturado para só receber subsídios sem qualquer condicionalismo e abandonado, na verdade. A seguir à mobilização de 2018 e 2019, houve, obviamente, o Covid, em 2020, que foi uma enorme disrupção comunicativa. Em 2022, guerra na Ucrânia, aprofunda-se. Guerra na Palestina em 2023, aprofunda-se ainda mais. E este ano, provavelmente, veremos o que acontece
em particular com eleições, com mais eleições da história, eleições que, por exemplo, em Portugal ficou bastante claro, permitiram-se não tocar no tema da crise climática. Aliás, se não fosse a disrupção levada a cabo por ativistas climáticos, não se teria falado de crise climática numas eleições em 2024, a seguir ao ano mais quente desde que há registros, o ano com mais emissões desde que há registros. Isto é, a dissonância cognitiva é gigantesca, mas é uma manifestação pura de poder. Não é uma manifestação de mais nada. A informação é só uma medida de poder. Por isso mesmo é que o Climáximo, a partir de 2023, procurou fazer uma disrupção comunicativa. O Climáximo existia desde 2015, já tinha feito todo este tipo de ações, coisas mais formais, mais banais, manifestações, petições, campanhas. Já tinha feito algumas coisas também radicais, mas a sensação de necessidade de romper a normalidade comunicativa, que a única coisa que faz é perpetuar a normalidade, é, na verdade, a principal motivação desta transformação, porque é necessário que a normalidade física que acontece no planeta Terra tenha uma correspondência na maneira como as sociedades estão a reagir. Quando a comunicação, que é o grande intermediador da informação, faz um bloqueio à transformação, é preciso encontrar alternativas a essa fórmula tradicional. Porque, repetindo aqui novamente, as ações são comunicação. São comunicação não só de um momento ou de uma causa, mas são também, cada vez mais, também comunicação de identidade, comunicação de valores, comunicação de atitude, comunicação do que é ou não possível fazer. E por isso mesmo foram fazer coisas que normalmente não são consideradas normais. Se fosse para fazer coisas consideradas normais, não teriam conseguido capacidade de disrupção comunicativa. E é esse mesmo, e por isso mesmo recebe tanto ataque. O ataque faz parte da autodefesa da normalidade. Porque o objetivo, não é só o objetivo, é quebrar a impotência. Porque quando nós temos comunicação, temos overload de informação, quando se pode falar, mas não se pode ter consequência do que se diz, ou quando se pode falar, mas não se pode agir, quando há liberdade de imprensa, mas não há liberdade de consequência da informação que recebemos, que liberdade é essa? É uma informação que apenas que tem como objetivo manter o monopólio da inação. Há uma consequência direta da crise climática e daqueles primeiros gráficos que eu apresentei. A crise climática vai destruir as atuais relações de poder que existem na sociedade. Isso pode ser um processo social construído que até pode ter consequências boas, ou pode ser o contrário disso. Esses dois cenários estão em cima da mesa. Como é óbvio, claro que quem tem poder e está à frente nessas relações sociais hoje, de poder económico e poder político, não aceita isto. E são também essas pessoas que controlam hoje e comandam o grande fio da comunicação. E, portanto, a comunicação foi sobre uma guerra. A narrativa para explicar o que estava a acontecer é: existe uma guerra declarada, reiterada, premeditada contra a sociedade atual, contra a natureza e contra as gerações futuras. É essa guerra que é preciso travar, mas para travá-la é preciso primeiro reconhecer que ela está a acontecer. E o problema com a comunicação em geral é que ela rejeita a existência dessa guerra, rejeita o conflito, ameniza, tenta compatibilizar coisas incompatíveis. Nomeadamente que é possível manter a normalidade, a acumulação, o estatuto e a hierarquia que existe hoje na sociedade
perante uma desagregação ambiental, que deixa de fornecer as coisas normais que permitiram essa estrutura. A crise do custo de vida foi apresentada de forma completamente desconectada da crise climática. Primeiro, não foi dito de onde é que vem a crise do custo de vida, que é do aumento da margem de lucro da indústria fóssil, que tinha sofrido com o Covid, aprovadas em 2018 e 2019, precisou de recuperar esses lucros e recuperou-os de forma avassaladora, e por isso mesmo teve os maiores lucros da história. Quando temos uma sociedade viciada em combustíveis fósseis, o aumento desses lucros é imposto sob a forma de preços, aumento de preços, e desmultiplica-se em toda a sociedade. Depois, a seguir, o que temos ainda em cima disto é, por causa do aumento de temperatura, por causa de seca e por causa de cheias, temos perdas de colheitas. Perdas de colheitas, o que significam, em termos de não só de segurança, de falta de segurança alimentar, é menos produto, aumento de preço. Todas as consequências da crise climática são imputadas diretamente à população sob a forma da economia política de preços. Impõe-se o custo através de preços. Ou, como fez o Macron em França, que acha que é possível aumentar o preço dos combustíveis das pessoas mais pobres, nomeadamente o diesel, e desencadeou os coletes amarelos, que inicialmente foram retratados para contra a ação climática, mas que acabaram por ser aliados das greves climáticas. Mesmo quando acontecem estes desalinhamentos com a narrativa, há uma reinterpretação, que aliás está a acontecer novamente também com os protestos dos agricultores neste momento. A ideia da guerra era tornar evidente o conflito que existe, para depois apresentar, se há um conflito, tem que haver um plano de resolução de conflito. Esse plano, quando estamos a falar de crise climática, significa parar novos projetos que aumentam emissões, reduzir drasticamente as fontes de emissões e depois ter um projeto de como é que se organiza a sociedade de uma maneira diferente, porque claramente a abundância de combustíveis fósseis tem uma consequência direta, que é o colapso das condições materiais para a existência de civilização. E, portanto, não são as mesmas condições que tiram a construção de hoje. E isso cria, portanto, a necessidade de lutar contra uma narrativa global, de desromper a narrativa global. Isso significou, no caso concreto do Climáximo, promover a disrupção, promover o desconforto na sociedade, mas obviamente nas próprias pessoas que estavam a fazê-lo, ninguém quer fazer aquilo, mas também uma narrativa, porque a informação não acionável só se pode responder com a ação, porque a ação representa uma ruptura com a impotência e implica também coragem no momento em que os valores de coragem, obviamente, são particularmente desencorajados quando é promovida a impotência, é promovida a insuficiência e a aceitação do seu lugar. Porque quando a normalidade é completamente anormal, nós não podemos comunicar como sempre comunicamos, porque claramente não funciona. E por isso mesmo, também é preciso desafiar os guardiões da comunicação, porque são eles que decidem o que é informação relevante, usam critérios que ninguém sabe quais são para tomar essas decisões. Porque posso-vos dizer uma coisa, depois de quase um ano de ações diretas, de detenções, etc., nenhuma pessoa do Climáximo, quer dizer, excepto uma vez, foi alguma vez convocada ou chamada à imprensa para explicar o que é que estava a acontecer. Isso é a definição de gatekeeping, isto é, a decisão do que é ou não comunicável. Portanto, a ação, como produz disrupção comunicativa, tem de ser comunicada de alguma maneira, mas depois o próprio conteúdo político, o próprio conteúdo que explica o que está a acontecer, é muitas vezes desvirtuado. E isso está a acontecer de forma
geral no planeta. E, na verdade, nós falamos de que há uma polarização na sociedade, não está a haver nenhuma polarização. O que está a haver é a consolidação de uma negação da qual há um acordo não só dos negacionistas. Há um acordo dos negacionistas com aqueles que reconhecem que existe crise climática, mas não reconhecem a necessidade de transformação gigantesca que implica resolver a crise climática. E, portanto, a quebra da força narrativa implica comunicar com uma imprensa extremamente adversa, com redes sociais que têm algoritmos que foram construídos para restringir ou construir determinadas narrativas e que, obviamente, conformam o conhecimento e a própria maneira como a sociedade em geral comunica sobre um problema tão profundo como este. E empurra para adiar, delegar e impor e deixar a responsabilidade da ação ou de agir em outrem. Portanto, as pessoas devem votar e não fazer mais nada. E consolida a ideia de que cada um faz apenas o que pode, destruindo a ideia de ação coletiva e de que a ação coletiva pode quebrar a dormência, pode quebrar a impotência, no momento em que nós mais precisamos de ação coletiva, de potência e de capacidade imaginativa de imaginar novos mundos e depois de construí-los. Porque a comunicação é uma função de poder e é um espelho do status quo. E, portanto, e termino aqui. Muito obrigado ao Dr. João Espero não ter- Camargo e também à doutora Carla Gomes, a ambas as comunicações, e abre-se agora então um espaço de questionações que queiram dirigir aos oradores, debate de ideias, enfim. Dou a palavra a quem queira neste momento usá-la, nomeadamente aos estudantes da pós-graduação. Ou mesmo alguém que seja de fora, enfim, público, manifeste-se, avance. Boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Patrícia, Sim. viva, boa tarde. Pronto, eu tenho questões. Eu peço desculpa, eu não consegui estar presente na apresentação portanto, da primeira apresentação da primeira oradora. Peço imensa desculpa. Por isso vou ter só questões relativamente a esta última, portanto, ao Dr. João Camargo, se me puder ajudar. Pronto, o que eu queria perguntar é relativamente às propostas que estão a ser feitas relativamente a esta crise climática, pronto, esta crise ambiental. ouvi um bocadinho de cortes. A Cortes, pergunta pois. é: quais são as propostas Sim, as que estão a ser propostas, feitas? porque assim, eu, pelo menos pessoalmente, não é? Eu ouço muitas críticas e relativamente aos fatores pronto, que temos vindo a passar e devidamente a estas alterações climáticas, mas depois há ali, a verdade, pronto, tem que haver comunicação, exatamente, mas ouço mais críticas do que propostas. E aí é que, pronto, não sei se me consegue ajudar. Hum. Estou a mudar de sítio para apanhar melhor Sim, rede, sim. para ouvi-la melhor, para estar a ouvir muitos cortes. Então, as propostas, quer dizer, se há crise que tem uma resolução diagnosticada há décadas, é a crise climática. Nós sabemos perfeitamente a origem da crise, sabemos as fontes de emissões. Consegue ouvir?
Sim, sim, sim. Sabemos perfeitamente as fontes das emissões, sabemos as fontes das emissões em cada país, sabemos quais são as tecnologias que poderiam suprimir essa transformação. Se esta transformação tivesse começado a acontecer há 50 anos, provavelmente quase que poderia ter passado, a crise climática poderia nem ter acontecido. Poderia ter passado assim ao de leve, e o conhecimento de que ela estava a ser feita, de que ela estava a ser construída, é real. Isto é, as empresas de combustíveis fósseis sabiam perfeitamente das consequências do que estava a acontecer. Só que tomaram uma decisão deliberada, reiterada, de não tocar no seu modelo de negócio e, portanto, de não tocar no seu poder absoluto. Quer dizer, o monopólio que é controlar a energia do globo produz poder absoluto, não é? Não é só o poder de começar guerras. É o poder de controlar países, de controlar as grandes potências, controlar a política externa e a política interna. A razão pela qual não se resolveu a crise climática é porque ela não é uma questão, ela não tem nada a ver com emissões, nem tem nada a ver com energia. Ela tem a ver com poder. Nós sabemos que a maior fonte de emissões é a produção de eletricidade, depois transportes, depois agricultura, depois indústria. Sabemos em cada país quais é que são as fábricas que emitem mais. Nós temos um mapa. Seria difícil termos uma descrição mais simples do que é que isso implica fazer. Há uma decisão reiterada de que quem produziu esta crise não a pode pagar. Porque, apesar de a terem construído, continua a ser-lhes permitido não só lucrar com a continuação da crise, e os lucros de 2022 e 2023 são evidentes, eles são convidados pelo poder, o poder político, que é uma extensão desse poder económico, para decidir como é o futuro da energia. Recebem o apoio público para construir nova infraestrutura energética de renováveis. Quando nós falamos de transição justa, porque é a ideia de que é possível fazer um plano para a sociedade em que os trabalhadores das refinarias, os trabalhadores da indústria, os trabalhadores da infraestrutura receberiam formação para poderem ser os trabalhadores de uma nova infraestrutura não emissora, essa ideia foi capturada. Transição justa hoje significa a União Europeia pagar às empresas para os acionistas não perderem o que estavam à espera de ganhar. Nem é o que ganharam. As expectativas de lucro e de rendimento por ação. Isso é uma realidade. O que nós precisamos de fazer é uma transformação industrial, só que essa transformação industrial, obviamente, tem consequências na sociedade. Não é só o Um emprego. pouco a desilusão. Não é só o emprego. Nós podemos construir uma sociedade muito melhor do que esta que nós vivemos. A maior parte das coisas, não diria a maior parte, mas muitas das coisas que nós estamos a produzir são completamente inúteis. Exato. A decisão do que é útil ou não, de como a energia é produzida ou não, nunca nos foi perguntado por ninguém. Alguma vez alguém lhe perguntou se quer que a produção de energia seja feita através de carvão ou seja feita através de eólicas? Ou alguém lhe perguntou o que é que faz sentido criar um data center que pode consumir até 15% da eletricidade deste país para manter bases de dados para fazer criptomoeda não sei aonde? Todas essas decisões são reiteradamente tomadas. Isso nunca está, obviamente, sob qualquer escrutínio democrático. Portanto, o que é que nós precisamos efetivamente enquanto sociedade para funcionar? A única altura em que essa questão ainda se pôs mais ou menos foi durante o Covid, em que houve aquela ideia do que é que são os trabalhadores essenciais, mas era basicamente para obrigá-los a trabalhar.
o que é que o que é essencial para a sociedade e o que é que não é essencial para a sociedade. Porque muitas das coisas que são produzidas são totalmente inúteis para a sociedade. Pior, são contrárias ao interesse da sociedade. Eu tenho aqui mais uma questão, vou dar a palavra à Susana Manco. Susana Manco, pode Olá, boa tarde, avançar. espero que me estejam. Estão-me a ouvir? Estão-me a Sim, ouvir? sim, sim, sim. Ok, ótimo. Eu peço desculpa porque eu estou em viagem. Acabo de regressar de Évora, da universidade onde regressei ao fim de ano, e frequento curso de Ecologia e Ambiente. E obrigada por esta oportunidade. Ouvi atentamente durante a viagem a doutora, peço desculpa, já não me lembro, apontei Carla, doutora Carla e o Sim, doutor Carla João, Gomes. a Carla Gomes, e agradeço as intervenções que suscitam mais reflexão e mais interrogação até do que propriamente qualquer partilha que eu possa fazer. Eu não vou colocar uma questão concretamente, vou antes partilhar também uma preocupação. Ouvi atentamente o Dr. João, e o meu marido é jornalista, portanto, a parte da comunicação até é um setor da minha vida bastante presente. E se há alguns lobbies, não digo que não haja, mas também há um grande grupo de jornalistas, de colaboradores, ao nível até da imprensa local e regional, fazem um grande esforço para produzir informação, não fake news, mas informação fidedigna sobre estas matérias. A questão muitas vezes, e isto é uma partilha que faço, é que a linguagem científica não é clara. Também trabalho com jovens e hoje em dia os jovens, por muito curiosos que estejam em relação aos assuntos da ação climática, também não percebem. E uma faixa etária tão envelhecida como é a do nosso país também não percebe. Portanto, levanto aqui a questão até que ponto a comunicação também não é partilhada de forma tão simples por investigadores, cientistas, escritores, jornalistas, e eu acho que isso é um impedimento, mas é a minha opinião, embora também trabalhe com grupos destes. Outra questão, e ouvi também muito atentamente esta última parte, com bastante ânimo por parte do Dr. João. A minha questão é esta, e é uma partilha, não é uma questão. A população mundial está a aumentar. O facto de termos muitos produtos que não são necessários à nossa vida essencial deixa também bilhões de pessoas no desemprego. E nós, em ecologia, ainda agora tivemos uma aula e temos aulas sobre que se trata de relações humanas, sociais, comunitárias, populações. A minha questão é, será que nós queremos mudar o estilo de vida? Será que os jovens querem deixar de ter os seus telemóveis XPTO com tantos metais e com uma indústria tão carregada, tão pesada para a sua elaboração? Será que queremos deixar de ter o nível de vida que nos habituámos? E será que isto, a questão que há bocadinho a doutora Carla falava, devemos entrar num patamar de adaptabilidade, de resiliência a passar para a adaptabilidade, ou temos que ser tão radicais? Porque eu vejo estas ações de jovens e sinceramente também vejo os comentários negativos, cortar estradas, atirar baldes de tinta. Será que isso leva à ação que nós pretendemos que a população tenha? São estas reflexões e mais uma vez obrigada por esta oportunidade. Boa tarde a todos. Dar a palavra à doutora Carla Gomes primeiro, depois ao doutor João Camargo. Obrigada. Em relação ao jornalismo, eu gostava de dizer que, apesar de eu já não exercer funções como jornalista atualmente, custa-me pessoalmente muitas vezes
as críticas que são feitas aos profissionais do jornalismo e a generalização que é feita, obviamente, nós temos de distinguir aquilo que são aquilo que é a postura individual, o esforço, o brio profissional, a ética, a deontologia de um jornalista, e nós temos claramente em todo o mundo, e temos em Portugal excelentes profissionais, mas temos também, de facto, eu acho que o João sublinhou isso muito bem, nós temos um sistema que ele não quer ser posto em causa a partir de um certo ponto, e é complicado, lá está, e a questão que foi levantada agora sobre o ativismo também, necessariamente tudo que ultrapasse um determinado status quo, tudo que ultrapasse o habitual funcionamento do nosso sistema económico, tudo que pareça demasiado fora da caixa, vai ser mais difícil de comunicar e de implementar. Ou seja, existe uma série de constrangimentos. O jornalismo é uma das profissões que já era nesse tempo em que eu estava nela, ainda mais é agora, com muita precariedade. Isso, assim como outras atividades que estão em transição e que eventualmente vão, no caso da indústria, não tem nada a ver, outro campo, mas nós temos que partir do princípio, por hipótese, de que existem algumas atividades que vão ter que ser radicalmente transformadas e que vamos ter que pensar o que é que são as necessidades básicas do ser humano, o que é o ser humano, o que é fundamentalmente importante para o ser humano, até que ponto é que o telemóvel é fundamental para o ser humano, mas também a outros níveis. O proteccionismo tem havido em relação a determinadas empresas, em relação às expectativas, nem é aos lucros, às expectativas de lucros futuros das empresas. Quer dizer, tudo isso é um pressuposto que a sociedade não tem condições para sustentar. Porque o lucro de uma empresa é o resto da sociedade que tem que sustentar. E se a empresa está a produzir algo que não é fundamental para a nossa sobrevivência, ainda mais difícil se torna de justificar isso. Porque qualquer decisão que seja tomada em prol de uma minoria vai ter que ser sustentada pela população toda. Portanto, não é só uma questão da a população está a aumentar globalmente, mas não vai acontecer por muito mais tempo. Também não temos neste momento estimativas que vai continuar a crescer exponencialmente. Mas em termos de distribuição, em termos de justiça, claramente estamos aqui a funcionar em pressupostos que não têm base, não têm uma base material, não têm uma base lógica. Portanto, pronto, fazer este comentário, não sei se respondi, mas há muitas perguntas, portanto, acho que é melhor seguirmos. Doutor João Camargo também tinha sido questionado. Quiser. Sim, é assim, eu vou ter que, daqui a 15 minutos vou ter que ir. Portanto, não sei se calhar podíamos fazer mais perguntas e tentar fazer assim um apanhado, se fosse possível. Eu só tinha aqui esta manifestação, não sei se há mais alguém que se queira, entretanto, juntar. Sim, a Paula Matono e a Diana também levantaram a mão. Ah, está bem, pois, sim. Sim, estou a ver. Diana, exato. Então, Diana, quer avançar? Estão a ouvir-me? Conseguem ouvir-me? Sim, sim, Ok, estamos. desculpem. Desculpa, Paula, estavas primeiro, mas pronto, eu vou avançar, já que temos pouco tempo. Ora, eu também não sei bem se tenho perguntas misturadas com comentários, não sei muito bem, é muita informação. Queria também partilhar que. Ok, duas coisas principais. Primeiro, e desculpem-me se não tiver a olhar diretamente para vocês, eu tenho aqui apontado. Eu acho sinceramente que as pessoas não querem saber. Eu acho que isto. Acho que é esta a verdade. É assim, nós Claro. vivemos num país Claro. onde há 50 anos atrás
literalmente a minha avó comia um pedaço de broa e de queijo para o dia todo. E eu acho que nós estamos num país em que é muito difícil mobilizar as pessoas por causa da nossa situação arrastada, que vem, pronto, da nossa história. E eu acho que isso se manifesta nestas duas vertentes, que é as pessoas tiveram de repente um crescimento em que habituaram-se a determinados estilos de vida, e eu acho que é extremamente difícil agora comunicar com elas no sentido em que as pessoas não gostam que se lhes tirem coisas. E eu acho que a comunicação no âmbito da crise climática e da sustentabilidade é muito importante mostrar às pessoas que resolver a crise climática não lhes está a tirar nada de necessário, nem lhes está a tirar um estilo de vida que elas receberam. E eu acho que estamos a construir essa narrativa, mas eu acho que é muito difícil. Por outro lado, quando eu digo que as pessoas não querem saber, é porque, e isto vai um bocado ao encontro do comentário da Patrícia, eu antes também achava que era só críticas e que só se expunham os problemas e que não havia soluções, mas quando, quando as pessoas realmente se interessam, vão investir tempo e vão à procura das soluções, porque elas estão em todo lado. Porque se há informação má, também há boa por aí, e eu acho que basta nós tirarmos 10 minutos do nosso dia para irmos procurar um bocadinho. E eu sei que isto é difícil de fazer. Eu também saio do trabalho e não me apetece realmente preocupar-me com estas coisas, mas acho que é extremamente injusto criticarem ativistas por causa dessa coisa de só criticarem quando acho que também há esse outro lado de interesse pessoal das pessoas em ir procurar informação. Por outro lado, e agora pronto, eu exponho-me um bocadinho, mas acho que preciso também de comunicar esta situação. Eu acho que é muito difícil mobilizar as pessoas porque eu acho que as pessoas não se sentem empoderadas de se juntarem, digamos, à causa. E neste sentido, pronto, eu posso dizer que já estive numa das ações do Climáximo, já me sentei numa estrada, vou possivelmente enfrentar uma multa de 1000 euros, logo se verá, e eu não me sinto empoderada neste momento em continuar esse tipo de ações. Sinto-me empoderada em lutar, digamos, noutras vertentes. E eu acho que realmente cada pessoa tem um papel diferente, mas eu acho que é na organização e no coletivo que nós conseguimos fazer a diferença. E eu acho que o argumento das pessoas de dizer, ok, mas ao final do dia o que é que eu posso fazer, então afinal não posso fazer nada. Eu acho que isso já não é válido, porque se há coisa que a história nos mostrou é que quando as pessoas se juntam e reivindicam aquilo que querem, as coisas mudam. E por isso é que naquilo que eu faço, eu trabalho com comunicação e eu também me debato imenso com como é que eu hei de comunicar a crise climática às pessoas sem deixar um tom de fatalismo, ahm, e, e no sentido mais esperançoso. Eu acho que, não sei, espero algum input da vossa parte em como fazer isto. E entretanto perdi-me no raciocínio, porque isto é muita coisa. Eu vou passar à frente. Paula, talvez, Paula Matone, Sim. agora intervir? Ou ainda queria acrescentar alguma coisa, Diana? Não, não, não. Por favor, Sim? continuem. Ok, está bem. Olá, boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Sim? Sim, estamos. Eu gostaria de pegar na primeira questão que foi colocada pela Patrícia, ao Dr. João Camargo, e depois também algumas coisas que recordem a segunda pessoa que falou, que estava num carro. Não me lembro. Sim, Susana Manco. Exatamente, a Susana, que também. E voltando à questão das opções, porque efetivamente o ativismo é absolutamente necessário, a urgência dele assim o impõe, a urgência da situação assim o impõe, e
e de facto adotaram essa posição disruptiva e de grande atitude e de grande ação. Mas parece-me que, ou pelo menos essa mensagem não está a ser conseguida da melhor forma, quais é que são efetivamente as opções. E quando eu falo em opções, não falo daquilo que todos nós de facto já sabemos, qual é, eu acho que fiquei aqui sem, voltou. Não é exatamente quais é que são as causas todos nós sabemos, e que vêm de há muito, e que as preocupações têm sido crescentes, alguns têm mais preocupações que outros, enfim, na verdade acho que no fundo as preocupações surgem quando somos confrontados com algo que acontece de novo e que nos faz novamente pensar, de facto isto é importante. Quando eu falo em opções, falo em propostas concretas, objetivas, que possam ser operacionalizáveis, efetivamente. Ou seja, de facto, temos um problema com combustíveis fósseis. Pode haver um problema de poder económico e outros. Mas, concretamente, se a Climáximo tem propostas concretas, objetivas e operacionalizáveis que possa apresentar juntamente com estas ações disruptivas para chamar a atenção. Porque me parece é que ter esta atitude disruptiva para chamar a atenção é a melhor hipótese que a Climáximo tem, então, de poder apresentar essas propostas concretas. Porque passamos, para nós, o que passa sempre são as preocupações e que as causas todos nós as sabemos, não é? Exatamente o que é que está em cima da mesa para vocês que poderia ser feito de forma muito concreta, pragmática, objetiva e operacionalizável. Obrigada. Ok. Acabamos de receber já uma resposta visualizada no ecrã, por imagem. São as listas de propostas. Eu até poderia acrescentar que os sucessivos relatórios, desde pelo menos o relatório dos limites para o crescimento, dos limites ao crescimento e do relatório Brundtland, fizeram uma articulação integral, sistémica de tudo o que era preciso fazer. Portanto, é qualquer coisa que está perfeitamente diagnosticada há muito tempo e com atualizações sucessivas, depois o Acordo de Paris de outra maneira, e outros documentos, enfim, de consensualização internacional, trabalham muito em concreto como é que se intervém não apenas sobre este ou aquele fator, mas conjugadamente sobre o sistema total terrestre de fatores. Isso é sabido. Não é à míngua de estarem perfeitamente traçadas e articuladas em sistema as soluções. Mas vou passar então a palavra aos nossos convidados. João Camargo, quer, antes de sair, para além da resposta que já deu. Sim, obrigado. Eu acho que isto é uma questão de comunicação. Nós estamos a falar das nossas propostas desde a primeira ação de grande disrupção, mas a falar de forma reiterada. E houve várias ações que eram sobre um assunto específico e falavam só sobre o assunto específico. A maneira como isso depois é reinterpretado através da comunicação social é uma escolha. Há uma decisão sobre o que é importante de comunicar e o que é importante não comunicar. Eu acho que é um exemplo bastante ilustrativo. Nós temos três componentes de planos, que são três fases distintas. Umas são completamente imediatas, outras são de curto prazo, 2 anos, e outras são de médio prazo, 5, 10 anos. Isto é um programa de governo. Eu não sei se... Isto é... obviamente é possível detalhar sempre mais coisas, obviamente, mas eu li os programas eleitorais dos partidos todos e este programa é bastante mais detalhado do que a maior parte dos programas eleitorais que estão. E é feito pelas pessoas que estão ao mesmo tempo a correr para um lado e para o outro, a ser detidas, a fazer as ações. Isto é, a Diana fez uma crítica que é justa, que é nem toda a gente tem que estar disponível para fazer as mesmas coisas. Uma organização tem que ter diferentes componentes. As mesmas pessoas não têm que estar a fazer todas as mesmas coisas.
clima assim cresceu nos últimos anos, com muito pouca gente a fazer muita coisa, com um enorme sacrifício também pessoal, com um espírito abnegado, por reconhecer a necessidade de pôr uma vida normal em causa, porque a nossa vida normal está toda em causa. Voltando um bocadinho atrás, além destas propostas todas, há uma questão que nos atormenta e que é bastante evidente tanto no campo da ciência como no campo do jornalismo. É que nós também temos histórias e fábulas que contamos a nós próprios e que contamos à sociedade e que a sociedade conta sobre nós. Nomeadamente, neutralidade, equilíbrio, imparcialidade. Se nós não temos uma posição, nós temos de tomar a posição geral. É isso. Durante muitos anos, os debates jornalísticos sobre alterações climáticas eram o seguinte: chamavam uma pessoa que acreditava em alterações climáticas, um cientista que passou a vida a estudar alterações climáticas, e uma pessoa que não acreditava em alterações climáticas. As duas pessoas eram postas lado a lado e eram postas a discutir. Basta que a pessoa que fosse negacionista fosse um melhor orador para a pessoa que estava a assistir aqui ficar convencida. Não há neutralidade nem parcialidade. Eu acho que nem imparcialidade. E, obviamente, o jornalismo é um negócio em muitos casos. Não quer dizer que as pessoas que são jornalistas sejam uns corruptos ou uns vendidos, mas estão dentro de uma máquina. Tal como os cientistas. Nós estamos dentro de máquinas, é possível e é necessário fazer rupturas dentro de todas essas máquinas. Algumas delas com as consequências mais desagradáveis, nomeadamente não poder ter uma carreira académica ou não poder ter uma carreira jornalística, que já aconteceu a muita gente por vários motivos. Algumas vezes nem foi por ter posições extremamente radicais. E obviamente existe toda a questão de... Existem muitos órgãos de comunicação social que não têm capacidade financeira, que não têm capacidade logística de ir aos sítios, que não têm... Pá, os constrangimentos são gigantes. E quando o jornalismo foi transformado num negócio, que teve sempre... Essa componente esteve sempre presente, mas quando não há fornecimento de capacidade de condições para as pessoas serem mais idóneas e isentas possíveis, obviamente que vão ter que fazer o que conseguem. Que às vezes é bastante razoável e às vezes é bastante mau. E existem todos esses casos. E existe o enquadramento que é dado. E mesmo quando tudo é bem feito, depois o enquadramento que é dado. E é muito difícil fazer um enquadramento sobre a dimensão do problema em que nós estamos. O problema é tão grande que enquadrá-lo é muito difícil. E é difícil porque há uma normalidade da apresentação. Imagina, a seguir a um programa em que estão a falar sobre as receitas da avózinha, depois a seguir aparece um jornalista a apresentar o telejornal da noite a dizer: olhem, pessoas, isto está a correr mesmo mal e, em princípio, metade de vocês não chega vivo daqui a 15 anos. Em princípio, essa pessoa seria excluída, tal como os cientistas que apresentam os resultados mais infiltrados, normalmente, porque o próprio processo de mediação científica é de excluir os outliers. O que nós olhamos hoje, em termos de modelos científicos do que está a acontecer na crise climática, é os outliers são aqueles que estavam corretos. Isto é, a média ponderada do que estava à espera de acontecer em cenários foi ultrapassada. Há algumas outras coisas importantes, que é: crise climática significa guerra. Crise climática significa fascismo. Crise climática significa escassez material clara. E não estamos a falar só em termos de metáforas. Estamos a falar, isto vai acontecer em vários territórios. Não quer dizer que vai acontecer em todos. Não significa que é um destino fadado, mas escassez material significa guerras por água, significa guerras por comida, significa 1.000 milhões de refugiados nos próximos 20 anos. A ultrapassar fronteiras que estão guardadas por homens com armas. Portanto, mas tudo isso
pode haver uma política que responda a essa probabilidade. Não existe neste momento. Como se viu nas últimas eleições, e está-se a ver um pouco por todo lado. E por isso é que estamos a procurar criar uma ruptura comunicativa que tenha objetivos revolucionários. É preciso fazer revoluções para travar os efeitos e as causas das alterações climáticas. Porque senão vai haver respostas sociais na mesma. Portanto, o que estamos a abrir é o campo das possibilidades, para não ser todas as possibilidades más. Então, para terminar, eu queria dizer-vos, no 74 eu estou a escrever sobre o futuro. E estou a escrever sobre o futuro depois de nós ganharmos. Portanto, eu fiz o exercício ao contrário, que é, em 2042, a situação climática está mais ou menos estabilizada dentro da medida do possível. Isto é, já há bastantes coisas diferentes do que são hoje. E eu tentei construir como é que é a vida, o que é que teve de acontecer nos 20 anos antes, isto é, nos próximos 20 anos, para conseguirmos chegar a um resultado não devastador, não péssimo, que implica, no meio, haver muitas coisas a correrem mal, porque vão correr mal também, muitas coisas. E eu gostava, nesse sentido, de dizer à Diana sobre a questão de sermos positivos. Estamos vivos e podemos agir. E isso é inspirador. Nós não escolhemos o tempo em que nascemos, não escolhemos o tempo em que vivemos. A única coisa que está à nossa disposição de fazermos é escolher o que é que nós vamos fazer com o tempo que temos enquanto aqui estamos. Eu sempre achei isso muito inspirador. E tento, quando não estou muito animado, pensar, epá, estou vivo, ainda dá. Enquanto eu estiver vivo, mesmo que o prognóstico seja negativo e haja más coisas no horizonte, também há boas. Porque nós não somos bonecos. Nós somos seres humanos que podemos fazer coisas, podemos decidir agir, podemos decidir não aceitar, podemos construir coisas incríveis. E não só coisas péssimas. E acho que devemos tentar construir coisas incríveis. E tenho que ir embora porque tenho que fazer o jantar para as crianças. Agradeço muito o convite. Desculpem e desculpa, Carla, ter falado muito agora. Obrigado, Obrigado. Dr. João Camargo. Obrigada, João. Até Bom breve. jantar. Dou então a palavra à doutora Carla Gomes para ainda responder Bom, e fechar a sessão. com tantos comentários e perguntas a irem em tantas direções, agora mais este comentário absolutamente transversal do João, já estou a ir em todas as direções também. Estava a ouvi-lo e estava a pensar, claramente, acho que a nossa discussão hoje andou muito em torno desta ideia de que a crise climática é uma crise de comunicação, que é uma crise de imaginação. E nós estamos aqui, nós estamos num ponto de viragem, claramente. Quer em termos de toda a organização da sociedade, porque o problema básico é estamos a tentar crescer dentro de limites e, portanto, todo o crescimento que nós fazemos, lamento, mas é à custa de alguém e de algo. É sempre à custa de outras pessoas e é sempre à custa da base de sustentação do planeta, dos ecossistemas. Portanto, essa fatura não está, isso é uma coisa que é importante dizer também. As chamadas externalidades ambientais não estão ainda quase nada refletidas nos produtos que circulam no nosso mercado, por exemplo. Nós estamos a viver uma fantasia. Isto não é verdade. Um produto barato, seja uma peça de roupa ou um produto que vem do outro lado do mundo, não é verdade. Isso para mim não é uma verdade, porque existe um custo que não está lá na etiqueta do preço, mas alguém está a pagá-lo. Posso não ser eu, mas alguém está a pagá-lo. Isto é um problema básico, pode ser invisível. Portanto, toda a comunicação que passe por revelar estes custos, que são muito difíceis, isto para um jornalista, por exemplo, e até para um cientista, é um bico de obra, porque é muito difícil encontrar estes custos que estão completamente
encobertos por toda a cadeia de produção muito complexa que nós criamos neste tipo de mercado que nós temos. Enfim, o mercado convencional. Soluções propostas, claramente, por exemplo, a nível dos sistemas agroalimentares, das nossas necessidades básicas, tudo o que é produção de alimentos, claramente tem que ser transformada. E os relatórios têm saído que apresentam algumas áreas em que nós temos que fazer esta transformação justa, dão muita ênfase à produção alimentar, necessariamente. Há estimativas que dizem que se dividíssemos agora, neste momento, toda a terra arável no mundo, pela população que temos neste momento, cada um de nós teria cerca de 1 hectare, que é, em média, a terra que tem um agricultor familiar em África, por exemplo. Isso é claramente considerado, universalmente considerado insuficiente, sobretudo com o impacto dos eventos extremos e por aí fora. Portanto, produção mais localizada, é a produção feita de uma maneira regenerativa, de uma forma que, como agora se tem estado a tentar implementar, deixar os ecossistemas recuperarem, reservando espaço para a biodiversidade, que ela faz parte da nossa base de sobrevivência, e nós fazemos parte dela, é uma das frentes em que nós temos que investir, claramente. Isso, na minha perspectiva, passa necessariamente por uma redução de consumos, enfim, que não são os mais essenciais, e por um foco em produzir de uma forma mais suave e mais eficiente aquilo que é essencial. Eu estou só a dar este exemplo, sem falar nas questões da mobilidade, etc., que seria toda uma outra frente. Mas aí, claramente, enfim, ok, posso dizer que no caso da mobilidade, na minha perspectiva, não é de forma nenhuma sustentável nós pensarmos em manter a base do automóvel individual, que a maioria da população do mundo não tem e não vai poder ter. Nós, pensando em eletrificar, quando muito nós teríamos que eletrificar o transporte coletivo e converter quase totalidade da nossa mobilidade para transporte coletivo. E evitar ao máximo tudo o que são deslocações pendulares. E acho que o Covid nos deu algumas dicas sobre isso, por muito que nos tenha custado. Obrigada. Bem, eu se calhar era capaz de aproveitar esta nota positiva nesta sessão que marcou mais uma etapa gloriosa do impasse rumo ao futuro, mas esta nota positiva, com a qual eu estou inteiramente de acordo, me parece que será talvez o timbre desejável para aqui encerrarmos, com todos os agradecimentos aos oradores e aos participantes e aos intervenientes, esta sessão de hoje, de Esta Terra Agora. Mas daria ainda a palavra à minha colega Marília, ou se ela quiser ainda, porque ela é que está aos comandos, E tinha a mão levantada. Eu é que estou no poder, não é? Eu é que estou no poder, mas eu neste caso estou no poder para fechar a sessão e de alguma forma não tomar mais tempo, reiterando os agradecimentos já feitos e dizendo que o evento de hoje, que de alguma forma nos ajudou também um pouco mais a manter-nos como é que eu hei de dizer, no fundo, a manter-nos quentes sobre o assunto. Em alerta Em total. alerta, não é? Sem termos que ter respostas fechadas, porque isso também é muito, muito relevante. E pronto, e encerrar aqui dizendo que para os que não estiveram presentes, ou para aqueles que queiram voltar a visionar as apresentações, que vai estar disponível o registro na página do Facebook da pós-graduação, Ambientes Central de Educação, e também num canal YouTube que temos criado para o efeito. Portanto, muito obrigada a todos, a todas, e até à próxima. Vamos ter uma próxima muito em breve. Estejam atentos. Obrigada. Adeus.